Rage bait, a arma de engajamento em massa que usa sua raiva contra você. Uma prática perigosa vem se tornando cada vez mais comum nas redes sociais, e ela é projetada especificamente para te manipular. Fique comigo até o final e você vai descobrir tudo sobre essa forma questionável de gerar engajamento, e que muito provavelmente você já caiu nela alguma vez. Olá, bem-vindo ao canal! Eu sou o Eu Sabo Mais e hoje vou te alertar e informar sobre o já citado Rage Bait. Então sente-se, relaxe e aprecie este vídeo. Necessário. O que é Rage Bait? Rage Bait, ou isca de raiva, é um tipo de conteúdo online criado propositalmente para provocar indignação, raiva ou reações emocionais intensas. O objetivo? Gerar autoengajamento a qualquer custo, sejam comentários, curtidas ou compartilhamentos. A ideia central é simples: usar a sua raiva e seus comentários fervorosos para ganhar visibilidade. Isso é feito através de temas controversos, polêmicos ou até perigosos criados com intenção de causar burburinho. E por que essa tática funciona tão bem? A resposta está no nosso cérebro. Conteúdos que geram raiva ou indignação ativam nossa resposta emocional primária, que é muito mais rápida e poderosa do que o nosso pensamento racional. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube são alimentadas por um algoritmo que prioriza tempo de tela e interação. Ou seja, não importa se o comentário é de apoio ou de ódio, o que importa é que você comentou, compartilhou e ficou rolando a tela. A raiva, portanto, virou uma commodity, um produto a ser vendido e lucrado. Criadores e marcas mal intencionadas sabem que, em um mar de conteúdo, gerar ódio é mais fácil e rápido do que cativar pelo valor real. Quando e onde tudo começou? O conceito de Rage Bait não é exatamente novo. Já era citado pelo menos em 2009, consolidando-se como uma variação do clickbait, porém com um ingrediente a mais: a manipulação emocional direta. Ele se vale de manchetes, memes ou comentários ofensivos que provocam raiva para atrair cliques e reações inflamatórias. Embora a técnica exista há tempos, foi com a ascensão do TikTok e a dinâmica de vídeos curtos e virais que ela se intensificou e popularizou globalmente. Hoje, há até plataformas quase que dedicadas a essa prática, e você provavelmente sabe bem qual é. Onde encontramos Rage Bait? Essa estratégia moralmente questionável está presente em diversas esferas da mídia. Vamos a alguns exemplos. Jogos. Aparecem vídeos e posts que criam polêmicas artificiais, como discussões forçadas sobre inclusão de minorias ou alterações em narrativas consagradas, apenas para gerar like e comentário indignado. Filmes e séries. Muitas produções exploram temas sensíveis de forma exagerada ou criam situações claramente pensadas para chocar e causar rebuliço nas redes, muitas vezes à custa da coerência narrativa. Mídias sociais. Plataformas como Twitter, TikTok e Facebook são terrenos férteis para Rage Bait. Perfis especializados criam narrativas falsas ou distorcidas com o único intuito de provocar reações em massa. Anúncios. Até mesmo marcas utilizam essa tática, veiculando propagandas com situações absurdas ou opiniões extremas para ficarem na boca do povo, mesmo que de forma negativa. O polêmico artificial. Aquele que pega um tema sensível como política, religião ou relacionamentos e cria uma situação extrema e irreal só para gerar discussão. Exemplo: mulher que não cozinha para o marido está certa, criando um problema onde muitas vezes não existe. O mentiroso descarado. Simplesmente inventa uma informação falsa sobre algo popular. Exemplo: GTA 6 foi cancelado pela Rockstar. Uma notícia 100% falsa, mas que vai fazer
milhares de fãs reagirem com choque e compartilharem o alerta. O incompetente de má fé. Aquele conteúdo que mostra alguém fazendo uma tarefa simples de forma deliberadamente errada e burra, só para que milhares de comentários corrijam. Você está fazendo errado. O engajamento vem da frustração alheia. Consequências. E se engana quem pensa que o único preço é a gente se estressar um pouco. O rage bait em larga escala tem consequências reais e sérias. Polarização extrema. Discussões perdem a nuance e viram brigas de torcida. As pessoas são constantemente expostas a opiniões radicais do outro lado, achando que aquilo é a norma, o que aumenta o ódio entre grupos. Desinformação em massa. Mentiras se espalham vestidas de polêmica e se tornam verdades para muitos, dificultando o debate público sobre temas sérios. Esgotamento mental. Ser bombardeado constantemente por conteúdo feito para te irritar causa ansiedade e um cansaço mental. Muita gente se afasta de redes sociais por se sentir esgotada, e não é à toa. E fim do diálogo. A conversa deixa de ser uma troca para virar um campo de batalha. Ninguém escuta mais. Todo mundo só quer ter razão e atacar. O rage bait suga a paciência e a empatia, que são o combustível de uma internet saudável. Como se proteger? Agora que você já sabe onde o rage bait se esconde, chegou a hora da defesa. Aqui vão dicas práticas para não cair nessa armadilha. Desconfie se a emoção bater forte demais. Se um conteúdo te causar fúria instantânea ou uma vontade incontrolável de comentar ou compartilhar, respira. Pode ser rage bait. Cheque antes de compartilhar. Notícias falsas são combustível do rage bait. Sempre verifique a fonte e busque a mesma informação em outros canais confiáveis antes de engajar. Questione a intenção por trás do conteúdo. Pergunte-se: isso está me informando ou apenas me irritando? O objetivo é agregar ou apenas ganhar visualizações? Controle seu tempo e engajamento. Lembre-se, suas reações valem dinheiro e alcance para esses criadores. Não alimente o que você discorda. Consciência é a melhor defesa. Este vídeo foi um alerta. Mais do que informar, a ideia foi prevenir. E para que eu continue trazendo conteúdos como este, que explica as armadilhas da internet, faça sua parte. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Sua atenção é o que me move a produzir cada vez mais. Até a próxima!